Olá, irmãos e irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem fala é Daniel Silveira e vamos aqui dar mais uma resposta para Silas Malafaia. Dessa vez ele falou do se prostrar. Será que se prostrar diante de uma imagem ou diante de alguém significa idolatria? Vamos ver aqui então o que Silas Malafaia disse e logo em seguida nós vamos dar a resposta. Vejamos, escute com atenção. Se ajoelham diante das imagens e só diante de Deus você deve se dobrar. Isso é a história do mundo. Ou não contaram para o pessoal católico, ou os bispos, os líderes da Igreja Católica, esqueceram de dizer para o povo deles que não se deve dobrar na Bíblia toda. Leia Isaías 44, 45, 46, da Bíblia Católica ou da Bíblia Evangélica. Vê lá o que Deus fala sobre você se dobrar diante de uma imagem. Vai lá ver o que Deus fala. Vê a Bíblia, o Novo Testamento, o apóstolo Paulo dizendo em 1 Coríntios. Você vê lá João, o apóstolo João no capítulo 5, 1 João 5, 21. Olha, afastai-vos dos ídolos. Então o que é o ídolo? É uma imagem de alguém que você reverencia, que você presta culto. Adorar é prestar culto, reconhecer como Deus. Você presta culto a uma imagem. Você tem um dia onde todo mundo, não é, presta um culto. Então essa é a verdade prática. O que está, porque nós não achamos assim, mas isso é o que é ensinado. Os católicos têm seus devotos, seus santos devotos, se dobram diante deles. Vamos então agora à resposta a Silas Malafaia. Bom, o Silas disse que só se deve se prostrar diante de Deus. Disse que na Bíblia inteira ensina isso, que só se deve se prostrar diante de Deus. Vamos aqui ver alguns exemplos. Por exemplo, os protestantes utilizam a passagem de Atos capítulo 10, no versículo 25 ao 26, onde Pedro repreendeu Cornélio por ter se ajoelhado diante dele para adorá-lo. Bom, a passagem de Atos capítulo 10, gente, do versículo 25 ao 26, Pedro proíbe Cornélio porque ele se ajoelhou para adorá-lo e não para venerá-lo, certo? Então, assim, que fique bem claro que a adoração ela não é um gesto, e sim um sentimento. Eu gravei até recentemente um vídeo falando sobre a idolatria e as imagens, né? Acho que muita gente já ouviu. Graças a Deus teve mais de 3.000 visualizações, pelo menos até agora. Então, assim, lá eu expliquei claramente que é diferente, existe uma diferença. Quando você se ajoelha, você não está adorando. Nem sempre você está adorando. Por quê? A adoração, ela é um sentimento e não um gesto. Vamos ver aqui a diferença, certo? A gente viu que em Atos capítulo 10, no versículo 25 ao 26, quando Cornélio se ajoelhou diante de Pedro para adorá-lo, ele foi repreendido. Foi repreendido não pelo se ajoelhar, e sim pelo sentimento de adoração que ele deu a Pedro. Certo? Que isso fique bem claro. Como a gente pode provar isso? Vamos ver no mesmo livro de Atos, capítulo 16, do versículo 27 ao 31. Lá conta que um carcereiro se prostrou diante de Paulo e Silas, certo? E ele não foi repreendido por Paulo. Ou seja, se toda vez que alguém se ajoelhasse fosse um ato de idolatria, Paulo com certeza teria repreendido a atitude do carcereiro, não é verdade? Outro texto muito usado pelos protestantes é em Apocalipse capítulo 19, no versículo 10, onde o anjo repreendeu João por ter se ajoelhado diante dele para adorá-lo. Mais uma vez eu digo e repito, João errou e foi repreendido porque se ajoelhou para adorar e não para ter apenas uma veneração respeitosa, certo? Vamos ver aqui, então, dois exemplos. A Bíblia fala em 1 Crônicas capítulo 21, versículo 16, e em Números capítulo 22, versículo 31. Lá, uma dessas passagens fala que Davi se ajoelhou diante de um anjo, e na outra fala que Balaão se ajoelhou diante de um anjo. Engraçado que dessa vez o anjo não repreendeu Davi e nem repreendeu Balaão. Por quê? Porque teve uma diferença. Eles não se ajoelharam para adorar, eles se ajoelharam para venerar, uma forma respeitosa, certo? Eles não consideravam aquele anjo um Deus. Você só passa a adorar quando você eleva algo acima de todas as coisas, colocando algo no lugar de Deus. Ou seja, um ídolo é uma representação de um Deus.
A Bíblia condena, Silas, toda vez que a Bíblia condena, ela refere-se a ídolos e não aos santos. Nós podemos ver, quando a gente vai estudar o significado da palavra ídolo, nós vamos ver aqui claramente a diferença que existe. Então, assim, ídolo é uma estátua que representava um deus ou deusa, que representa um deus ou deusa. Nenhum católico considera a imagem de São Francisco a representação de um deus ou de uma deusa. Então, isso não é idolatria. Nós católicos não adoramos outro a não ser Deus. Somente Deus é digno de adoração. Então, a sua interpretação está completamente errada. Você diz que só se deve se prostrar diante de Deus. E a gente mostrou aqui que existiram pessoas que se ajoelharam diante de anjos e não foram repreendidas, diante de homens e não foram repreendidas. Então você precisa ler um pouco mais a Bíblia e parar de falar coisas contra a Igreja Católica e acusar a Igreja de coisa que ela não ensina. Você disse que a Igreja ensina a idolatria. Meu querido, me mostre aonde está escrito no Catecismo da Igreja Católica, aonde está escrito lá que se deve adorar a imagem, ou a anjo, ou a santo, ou a Maria Santíssima. Me mostre aí aonde está escrito no Catecismo da Igreja isso. Coloque uma coisa na sua cabeça, Silas. Nem sempre que alguém se ajoelha, está adorando. Certo? Você pode se ajoelhar apenas com sentimento de respeito, uma veneração. Então essa é a minha resposta para Silas Malafaia, mais uma gravação em resposta aos ataques de Silas à Igreja Católica. Certo? Então que espero ter esclarecido para vocês sobre a questão do se prostrar. Certo? Que Deus os abençoe. Eu agradeço muito às pessoas que compartilhou os vídeos que eu venho colocando no YouTube. Peço a vocês que rezem por mim e pela nossa missão de levar o Evangelho às pessoas que estão no protestantismo, né? E em resgate dessas pessoas que estão acusando a Igreja de coisas que a Igreja não faz. Obrigado pela atenção e a paciência de todos vocês. Que Deus os abençoe. Amém.